Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada a vocês. Vamos dar continuidade à nossa última aula, onde eu estava falando sobre dissolução da sociedade conjugal, artigo 1571 do Código Civil. Na aula passada, nós falamos sobre o 1571, inciso 1 e inciso de número 2. Quando nós falamos que dissolve-se a sociedade conjugal pela morte e pela nulidade. Ressaltamos a morte real, falamos dos ausentes, falamos dos desaparecidos e falamos que a sociedade conjugal ela pode ser dissolvida pela nulidade através dos impedimentos que se encontram no artigo 1521 do Código Civil. Nesse momento agora, nós vamos falar ainda sobre o inciso de número 2, quando nós falamos que o casamento também, que a sociedade conjugal também, ela poderá ser dissolvida pela anulação do casamento. Professora Daniela, aonde eu encontro a anulação do casamento? A anulação do casamento está no artigo 1550 do Código Civil. O casamento será anulado, inciso de número 1, por aquele que não atingiu a idade mínima para o casamento. Então, qual é a idade núbia para o casamento? 16 anos. Então, aquele que não atingiu a idade núbia para o casamento e casa, o casamento vai ser anulável. Tudo bem? Pessoal, 1550 de inciso de número 2. Aquele que tinha a idade núbia para o casamento, contudo, não obteve a declaração de responsabilidade dos pais, autorizando então a declaração de autorização dos pais, autorizando a realização do casamento. Então veja, o inciso de número 1 é daquele que não tinha idade núbil. O inciso de número 2 é daquele que tinha idade núbil, mas não obteve a autorização dos pais para o casamento. O casamento será anulável. Nós temos o inciso de número 3, o vício de vontade. Daniela, então o vício de vontade, ele anula o casamento? Anula. Pessoal, onde está o nosso vício de vontade? No artigo 1556, 1557 e 1558 do Código Civil. Erro em relação à pessoa e à coação. Coação está no artigo 1558. Então, seja coação física, bem como a coação moral ou a coação psicológica, se aquele que casa coagido, o casamento poderá ser anulado. Tudo isso aqui, quando nós estamos falando de anulação, são prazos decadenciais que daqui a pouco a gente vai ver. E erro em relação à pessoa, que encontra-se no 1556 e 1557. Erro em relação à pessoa, inciso de número 1 do artigo 1557, em relação à fama, em relação à honra. Maria se casa com José, acreditando que José é honesto, uma pessoa íntegra, de caráter, de idoneidade moral, e Maria casou-se com ele e percebeu-se que na constância do casamento, José não tinha nada de idôneo, José não tinha moral, José não tinha honestidade. O casamento poderá ser anulado? Poderá ser anulado de acordo com o inciso 1 do artigo 1557. Nós temos o inciso de número 2 do 1557. O que ele reporta? Que aquele que descobre que o cônjuge contraiu, realizou crime anterior ao casamento, o casamento poderá ser anulável. E temos o inciso de número 3. Aquele, então, que se casa e, durante o casamento, tomou ciência de que o outro cônjuge possuía um defeito físico irremediável ou uma doença, moléstia grave que pode ser transferida através de herança ou de contágio, o casamento também poderá ser anulado. Eu peço aos senhores que tomem cuidado em relação ao inciso de 4º do 1557. Quem está estudando através de legislação não atualizada com a Lei 13.146 de 2015, que é a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tínhamos o 4º inciso no 1557, que dizia que o casamento poderia ser anulado, o casamento esse contraído por uma pessoa com doença, deficiência mental ou enfermo mental. Esse inciso de número 4, ele foi anulado pela Lei 13.000, esse inciso de número 4, ele foi revogado pela Lei 13.145 de 2015, tá certo? Lei 13.146 de 2015. Tudo bem, pessoal? Então, percebam só
que esses são os erros em relação à pessoa, 1557, a coação que está no 1558, que isso faz parte do vício de vontade, que está lá no inciso de número 3 do 1550. Então, sintetizando para os senhores até agora, tá? Nós temos então o 1550, aonde que fala que inciso de número 1, aquele que não atingiu a idade núbil, o casamento, ele será anulado. Inciso de número 2, aquele que atingiu a idade núbil, mas não tem autorização dos responsáveis para casar. Inciso de número 3, o vício de vontade. Inciso de número 4, aquele que for incapaz e sem conseguir manifestar a sua vontade, o casamento também será anulado do incapaz. Temos o inciso de número 5, tá? Nós sabemos que existe o casamento por procuração. Então, vamos supor que José quer casar com Maria, mas José foi aos Estados Unidos fazer uma viagem e ele outorga uma procuração para que seu primo Pedro case com Maria, tá? Mas quando ele chega nos Estados Unidos, ele se apaixona perdidamente por uma moça de lá e ele não quer mais se casar com Maria e ele revoga a procuração. Mas ele não dá ciência dessa revogação da procuração nem para Pedro e nem para Maria. E o casamento se realiza, tá? Então esse casamento ele será anulado, poderá ser anulado diante então dessa procuração que foi revogada, mas que não chegou ao conhecimento nem de Pedro e nem de Maria. Tudo bem? E nós temos o último inciso do artigo 1550 que fala para nós que o casamento ele poderá ser anulado se contraído por uma autoridade incompetente. Daniela, mas eu já vi as suas outras aulas e você já disse em outros vídeos que o casamento celebrado por autoridade incompetente, ele gera a inexistência do casamento. Qual que é a diferença, galera? A diferença é que quando eu estou diante da autoridade incompetente pessoa física, qual é a autoridade competente para celebrar o casamento? O juiz de paz. Então, se esse casamento é feito por uma autoridade incompetente pessoa física, por exemplo, pelo juiz de direito aqui em Minas, por exemplo, pelo delegado aqui em Minas, esse casamento ele vai ser inexistente, porque aqui em Minas a autoridade competente é o juiz de paz, que é aquele nomeado pelo diretor do foro, tá certo? Então isso gera a inexistência do casamento, mas a autoridade competente que estamos fazendo remissão ao inciso de número 6 do artigo 1550 é a incompetência territorial. Por quê? Porque nós vimos que os nubentes, o território dos nubentes para a celebração do casamento, bem como pelo processo de habilitação, é o domicílio dos nubentes. Então, se os nubentes residem somente em Belo Horizonte, o casamento poderá acontecer somente em Belo Horizonte. Mas se um dos nubentes reside em Belo Horizonte e o outro em Divinópolis, o casamento ele poderá acontecer ou em Divinópolis ou em Belo Horizonte, mas em nenhuma outra mais comarca isso não será possível, porque a competência territorial para o casamento é a residência dos contraentes. Então, se esse casamento é realizado em outro lugar, falta competência territorial e esse casamento poderá ser anulado. Então, pessoal, olha só, quais são as hipóteses? Sintetizando aos senhores o artigo de 1550 do Código Civil. O casamento será anulado quando for casado por aquele que não possui idade núbil, ou casado por aquele que tem idade núbil, mas sem autorização dos responsáveis, por vício de vontade. Abro parênteses, lembrando que o vício de vontade, vocês vão analisar o 1556, o 1557 e o 1558 do Código Civil. Pelo incapaz de manifestar a sua vontade, pelo casamento realizado por procuração que teve o mandato revogado, tá certo? E realizado por autoridade incompetente. Essas são as causas de casamento que será anulável e que, portanto, traz a dissolução da sociedade conjugal. Prazo decadencial. Lembrando que somente as partes interessadas podem mover essa ação de anulação do casamento. Em regra geral, o prazo é de 180 dias a contar do conhecimento, salvo quando eu estou diante de casamento realizado por autoridade incompetente, competência territorial essa, que o prazo decadencial será de 2 anos, erro em relação à pessoa, que o prazo será de 3 anos, e coação, que o prazo decadencial será de 4 anos. Chamo a atenção dos senhores para o
1550, parágrafo 2º, que foi introduzido pela Lei 13.146 de 2015, dizendo que o deficiente mental ou intelectual que saiba expressar a sua vontade, ele poderá casar. Então, hoje, a Lei 13.146, ela trouxe modificações no rol do artigo 3º do Código Civil, no artigo 4º do Código Civil, trazendo os deficientes como plenamente capazes e traz essa modificação também no direito de família, inclusive no casamento, trazendo a possibilidade, então, para que os deficientes mentais ou intelectuais que saibam expressar a sua vontade, tá? Eles possam, então, casar. Pessoal, dissolve-se o casamento então, artigo 1571, pela morte, inciso de número 2, pela nulidade ou anulação do casamento. Eu volto no outro vídeo falando a respeito da separação e do divórcio. Um super beijo para vocês e até!